Precisamos ter uma vida correta, de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque quem não lê a Bíblia vai ler através da nossa vida. Noemi mudou a vida de Ruth através do comportamento. Noemi errou e muito, mas Noemi priorizou fazer a vontade de Deus e se voltar para Deus. E isso impactou o coração de Ruth. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui nesta manhã para mais uma Escola Bíblica Dominical. Queremos convidar você a estar conosco. Estamos falando nesse trimestre sobre o discipulado cristão, os discípulos de Cristo. Venha estudar conosco a palavra de Deus e que Cristo te abençoe. Amém. Vamos para a nossa aula. Vamos começar a nossa aula. Hoje nós estamos dando seguimento ao tema do nosso trimestre, que fala sobre os discípulos de Cristo. Basicamente, falamos sobre discipulado cristão. E falando de discipulado, a gente está falando de algo que tem como objetivo ajudar pessoas a seguirem e a servirem Jesus. Isso é discipulado. Discipulado não é classe batismal. Discipulado é um trabalho constante que vai da conversão até o momento em que o discípulo consegue sozinho discipular uma outra pessoa. Ajudar outra pessoa a seguir e servir a Jesus Cristo. Porque atrás de Jesus não servir a ele é inútil. E nesse trimestre nós estamos falando, dentro desse tema, sobre alguns aspectos. Falamos na lição 1 sobre discipulado e regeneração. Os discípulos de Cristo são novas criaturas. Falamos especificamente do ato de regeneração que o Espírito Santo faz na nossa vida. Na lição de número 2, nós falamos sobre os princípios bíblicos para a vida dos discípulos de Cristo. Falamos sobre discipulado, ortopraxia e ortodoxia. Pastor Pablo, o que é isso? Ortopraxia é você ter a prática correta. É você praticar os ensinamentos da palavra de Deus de maneira correta, como ela ensina. E a ortodoxia é a crença correta. É a forma certa de crer em uma doutrina, um ensinamento bíblico. E essa ortodoxia está baseada no que a própria Bíblia ensina. Então, quando falamos de discipulado, ortopraxia e ortodoxia, estamos falando de discipulado e a maneira correta de crer e a maneira correta de praticar a crença. Tá? Existe um padrão divino, não é da nossa cabeça. Terceira lição, falamos sobre os compromissos dos discípulos de Cristo, falamos de discipulado e compromisso cristão. Falamos sobre quais são os compromissos do cristão, né, do discípulo de Cristo que se coloca debaixo do discipulado de Cristo. Na lição 4, que foi uma ceia, foi falado sobre os discípulos de Cristo e a tentação, discipulado e tentação, como o discípulo de Cristo tem que agir e reagir à tentação. Na lição de número 5, falamos sobre a importância do jejum na vida dos discípulos de Cristo. Falamos sobre, dessas 3 lições, falamos sobre discipulado, né? Na lição 5, 6 e 7, nós falamos sobre o discipulado e a disciplina cristã. E dentro dessa disciplina, nós falamos sobre jejum, oração e vigilância. Na lição 6, oração, uma disciplina indispensável. E na 7, vencendo as estratégias e propostas do inimigo. É fundamental vivermos uma vida de vigilância, mas sem deixar de fora a oração e o jejum. A oração e o jejum eu quero exemplificar aqui usando as asas do pássaro. Você não pode perguntar para o pássaro quais das asas são importantes, se é da direita ou da esquerda. Porque se você cortar uma, ele não voa. Assim é também o cristão, quando ele se dedica mais à oração e menos ao jejum. Ambos têm que estar batendo junto, vamos colocar essa figura de linguagem. Ambos têm que bater juntos, para que possa dar voo espiritual para o cristão. Na lição de número 8, nós falamos sobre os discípulos de Cristo e o bom ânimo. Falamos de discipulado cristão, né? Discipulado, e a coragem cristã. Bom ânimo é coragem. É a coragem cristã que nos leva a fazer a vontade de Deus. Não é estar muito bem animado. Não é acordar animado. Não. O bom ânimo é ter coragem de enfrentar os nossos 3 maiores inimigos, que são a carne, o mundo e o inferno. Aqui eu coloco o diabo e seus anjos. Então nós precisamos ter coragem para encarar esses desafios. Coragem para encarar essas situações. Muito bem? Na lição de número 9, nós estudamos sobre os discípulos de Cristo
e o processo de santificação. Nessa lição, nós aprendemos sobre qual é a vontade de Deus, de verdade. Aprendemos que a vontade de Deus para nós é a nossa santificação. Então falamos nessa lição sobre o discipulado e o foco cristão, né? A lição 9 e 10 vão falar sobre o foco cristão. Discipulado e foco cristão. Aonde o crente tem que colocar o ponto de vista dele. Primeiro, na lição 9, na santificação, como diz Hebreus 12, 14, sem a qual ninguém verá o Senhor, nem na eternidade, nem no presente. Essa é a causa pela qual muitos de nós hoje não vemos Deus agir na nossa vida, é falta de santificação. E na lição de número 10, semana passada, estudamos sobre a missão dos discípulos de Cristo. Falamos de discipulado e foco cristão voltado para a grande comissão da igreja. A missão que a igreja tem de operar na pregação do Evangelho com o Espírito Santo. Isso é comissão. Acredito que dessa sinopse deu para vocês entenderem, né, compreenderem os assuntos que estamos abordando na escola dominical, até aqui que já abordamos. E hoje nós vamos falar sobre o caráter dos discípulos de Cristo. Também vamos falar nessa lição sobre discipulado e foco cristão. Só que o foco agora posso dizer que é o objetivo, é o propósito do discipulado. Se existe discipulado na igreja, é por conta desse assunto. Eu fiz algumas perguntas lá no nosso grupo da igreja, né? Eu perguntei, vamos tentar responder essas perguntas aqui na aula. Perguntei primeiro, você sabe exatamente o que é caráter? Segundo, todo ser humano tem caráter? A gente vai falar sobre isso aqui na nossa lição. E, em terceiro, qual é o caráter, né? Qual é o objetivo do discipulado cristão? Né? Que já adianto de antemão que é formar o caráter cristão. Para os irmãos que são obreiros ou que aspiram ao ministério, fica essa reflexão para você. Quando te perguntarem obreiro, porque obreiro é quem trabalha em obra, é quem está trabalhando. Quando te perguntarem o que você faz na obra, qual é o objetivo da obra, ou o que você está construindo, né? Já fiz essa pergunta para muitos obreiros e muitos não souberam responder. Então vou passar para vocês aqui para vocês aprenderem. O que nós estamos construindo como obreiros? O caráter cristão nas pessoas. Mais especificamente, o caráter cristão nos discípulos de Cristo, naqueles que se converteram ao Senhor e se colocaram debaixo da disciplina dele. Para os não crentes, apontamos o caminho da salvação. Depois de apontado o caminho da salvação, e eles rendendo-se à mensagem e tornando-se discípulos, agora vamos trabalhar a formação do caráter cristão. Estou frisando bem caráter cristão, porque não estou falando só de caráter moral, tá? Caráter, pura e simplesmente. Estou falando do caráter de Cristo. Como diz Efésios 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a varão completo, a varonilidade completa, a estatura completa de Cristo. Então nosso foco é ter o caráter como o de Cristo. Pastor Pablo, mas isso é difícil. E quem falou que era fácil? Mas quem falou que não era fácil, a palavra de Deus, também afirmou que não era impossível. Como assim? Porque disse Jesus, porque para Deus nada é impossível. Vamos lá. Continuando a nossa aula, falando sobre essa questão de caráter, deixa eu pontuar aqui o nosso texto áureo. Esse versículo está inserido numa palavra de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, em que ele fala sobre o ministério da reconciliação. E o que é teologicamente a reconciliação? Reconciliação é você fez as pazes com Deus. Havia litígio, briga judicial entre você e Deus. E Deus, através da cruz de Cristo, jogou por terra essa briga judicial. Agora você e Deus estão em paz. E essa reconciliação, essa paz entre você e Deus, ela causa um efeito. E Paulo fala isso no versículo 17. Assim que, desta forma que, se essa palavrinha aqui, essa conjunção aqui, se eu não estiver errado, essa conjunção aqui, ela traz a ideia de condição. É uma conjunção
que dá a ideia de condição. Se alguém, não são todos, mas se alguém, é uma lacuna pessoal, está em Cristo, se alguém está dentro de Cristo, dos seus ensinamentos, da sua vontade, nova criatura é. Olha que coisa tremenda e interessante. A pessoa se torna nova criatura não é quando ela entra para a igreja. É quando ela entra para Cristo. Literalmente. A preposição aqui usada é em. Aquele que está em Cristo. Nova criatura é. E essa nova criação não é um estado, é uma essência. Porque ela é, não está. Não é nova criatura está. É nova criatura é. Ele continua dizendo, as coisas velhas, a realidade antiga, já passou. As coisas velhas passaram. Se passaram, elas estão aonde, meus irmãos? No passado. E agora no presente? Eis que tudo não é a área religiosa, não é a área da sua vida pessoal, é tudo. Trabalho, escola, faculdade, relacionamentos, dia a dia com vizinhos, dia a dia com colegas de trabalho, tudo se fez novo. Ou seja, a partir de agora, você vive uma novidade de vida. É tudo novo. Pastor Pablo, mas aquelas pessoas que entraram para a igreja, mas a vida delas continua a mesma coisa. Quer uma resposta sincera? Não estão em Cristo. É impossível estar em Cristo e não mudar. Pastor, mas temos dificuldades para lutar contra o nosso eu. Sim. Mas você vai aprender nessa lição de hoje que tudo começa com a transformação da mente. Vamos seguir. Verdade aplicada. O novo nascimento resulta em um novo viver. Então, a nossa lição aqui, na verdade aplicada, está nos informando que o novo nascimento resulta. Qual é o resultado do novo nascimento? Podemos até fazer essa pergunta. Qual é o resultado do novo nascimento? A própria verdade aplicada responde. Resulta em um novo viver. Volto a dizer, é impossível dizer que nascer, é impossível, né, comprovar que nasceu de novo se o viver continua antigo. Jesus disse, para quem está nos assistindo nesse vídeo, aprenda, Jesus nos ensinou a discernir a árvore pelos frutos. Mangueira não dá abacaxi. Macieira não dá uva. Então, quem não nasceu de novo não vive um novo viver. E o texto da lição diz, em todas as áreas da vida. E isso acontece através de duas coisas, de duas ações. Primeiro, pela ação da palavra de Deus. Então, para que a minha vida mude, eu preciso colocar a palavra de Deus dentro de mim. Eu tenho que ler a Bíblia Sagrada, vou mais fundo. Eu tenho que estudar a palavra de Deus, fazer uma leitura mais profunda, estudar a palavra de Deus, e preciso viver uma vida de oração, porque é através da ação da palavra de Deus e do Espírito Santo em nosso interior. Como funciona, professor, essa interação, palavra e Espírito Santo? A palavra, vou usar uma linguagem de hoje, é o comando, é a programação que Deus insere dentro de você. E o Espírito Santo é quem aperta o Enter. É quem executa a programação. Ele faz o que você não consegue fazer. Ele faz o que a sua natureza não deixa você fazer. E aí você entende, né? Você que está vendo esse vídeo, nossos alunos aqui, você entende que você precisa ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é uma questão de sobrevivência. Não dá para ser cristão vazio do Espírito Santo. Muito bem. Seguindo para a nossa aula, né? Vou fazer aqui um comentário do nosso texto de referência, que foi lido. Paulo dizendo, eu vou frisar algumas palavras aqui, para você prestar bem atenção. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis, mas como? Da mesma forma que andam também os outros gentios. Paulo aqui está fazendo uma referência aos pagãos. As pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Não andem como eles andam. E como eles andam? Paulo responde, na vaidade dos seus sentidos. A palavra vaidade aqui significa algo nulo, algo em vão, algo inútil. Na inutilidade daquilo que eles sentem, daquilo que eles acham que tem que fazer, das suas sensações. Quem vive de sensação é pagão, é gentio, que corre atrás de sensações. E Paulo diz, o que essa vaidade nos sentidos deles causa? Versículo 18. Entenebrecidos no entendimento. Quer dizer que eles estão com o entendimento em trevas.
O que é um entendimento em trevas, pastor Pablo? É um entendimento na escuridão. Eles não sabem nada sobre as coisas de Deus. O entendimento deles sofreu um apagão por causa de viver uma vida inútil, baseada em desejos, em vontades. Pastor Paulo, mas tem gente na igreja que faz isso. Eu sei. Por isso que eu estou frisando nesse texto. Porque existem pessoas na igreja, dentro da religião, que estão se enganando. Porque estão com a mente afundada na escuridão da ignorância. Vírgula. Separados da vida de Deus. Essa aqui é mais forte, irmãos. É perigosa. Porque essas pessoas que têm a mente escurecida, né, o entendimento escurecido, que tem um apagão mental, elas, por causa desse apagão, se privam de experimentar a vida de Deus. Eles são separados. A vida de Deus está aqui e eles lá, distantes. Por quê? Porque o apagão não lhes mostra a necessidade de buscar Deus. Só buscam Deus quando vão ao templo. E já percebeu, meus irmãos, e você que está nos vendo também nesse vídeo, já percebeu como uma pessoa que vive dessa forma, ela é apagada para as coisas de Deus, ela não procura, não se interessa. Por isso que elas não provam o que a minha geração provou, o que a geração de muitos irmãos que aqui estão provaram. A Bíblia diz, isso não estava preparado, tá, irmãos? Provar e ver de que o Senhor é bom. Bem-aventurado aqueles que nele confiam. Prova como Deus é bom, prova a vida de Deus. Sai da escuridão, venha para a IBD, venha para a escola dominical, a EBD Esperança, para que você aqui receba um refletor de esclarecimento e saia da escuridão, das trevas. Fica aí o convite. Separados da vida de Deus. E o que separa eles da vida de Deus? Que eu acabei citando aqui, né, indiretamente. Pela ignorância que há neles. Ignorância aqui é falta de conhecimento, tá? Não é aquela pessoa estourada, irritadiça, não. Ignorância aqui é aquela pessoa que ignora. É como eu falo aqui para os irmãos. Eu apresento a Bíblia e pergunto. João 8,32, diz o texto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade está aqui, diante de mim. Ela está me mudando? Não. A verdade por si só, ela não transforma. Ela transforma quando eu a experimento. Então a experiência com a verdade me leva à transformação. Então, por que eles são separados de Deus e estão afundados nas trevas da ignorância? Nas trevas? Porque a ignorância deles, a falta de interesse em conhecer, que há neles. E o que causa essa ignorância? A dureza do seu coração. E quando a Bíblia fala de dureza, ela fala de insensibilidade. Eles são tão sensíveis, irmã Luzia, quanto uma pedra. Até a Bíblia fala lá em Ezequiel 36, verso 26, que o Senhor tiraria de Israel o coração de pedra e colocaria o coração de carne. Coração de pedra é um coração endurecido. Coração de pedra bate? Não. Coração de pedra não sente, não está nem vivo. Então, dureza fala de insensibilidade. Então, a dureza do coração deles, a rebeldia deles, leva eles à ignorância, leva-os à separação da vida de Deus, e se estão separados da vida de Deus, estão mortos, e essa morte os leva ao entenebrecimento mental, o apagão mental. Perfeito? E pode falar. Bom, falando aqui de vida separada de Deus, que o senhor comentou, né? O que a gente pode notar, e eu gostaria que o senhor respondesse como uma pergunta. Por exemplo, a gente olha ao redor aqui na nossa localidade, onde a nossa congregação está estabelecida aqui em Bangu, em Senador Camará. Eu venho da minha residência para a escola dominical e quando eu olho para os lados, o que eu vejo? Eu vejo os bares lotados de pessoas que viraram à noite ali. A maioria deles tem família, gastaram seu dinheiro, estão embebedados, alcoolizados, super alterados. E quando chega em casa, ainda cria confusão, chega com ressaca, destruindo sua saúde, sua vida. Sim. Eu olho para o outro lado, vejo alguns consumindo drogas e fico pensando, meu Deus, Jesus é tão maravilhoso e essas pessoas escolheram viver distante de Deus. Será que isso se enquadra nessa colocação que o senhor colocou, nessa vida separada de Deus? O que o senhor diz? Inclusive, eu quero acrescentar aqui, além dessas pessoas, aqueles religiosos nominais que estão na igreja, que estão na religião, mas não se interessam em conhecer. Porque, meus irmãos, essas experiências de vida com Deus não se fazem dentro da igreja, dentro do templo. O templo é o resultado da nossa vida com Deus em casa. Da nossa vida com Deus na oração, no estudo da palavra de Deus, na vigilância, no jejum. Então, essas pessoas estão tão vendidas nas suas vaidades, e eu vou comentar isso mais à frente aqui nesse texto, que elas estão mortas. Aonde há mais pessoas presentes? Na igreja ou no cemitério? Responda para você essa pergunta. Se você for no cemitério agora, vá para um cemitério bem grande, mais conhecido.
que você vai ver o quantas pessoas estão lá enterradas. Elas não sentem, elas não cheiram, elas não estão mais vivendo. São como essas pessoas que estão no mundo, bebendo, se prostituindo, se drogando. Por que elas não têm vontade de buscar a Deus? Porque estão mortas. E quem as pode trazer à vida? Ou melhor dizendo, o que as pode trazer à vida? O Evangelho de Cristo, que aponta para Cristo, que é o único que pode trazê-las da morte para a vida. E aí cabe a nós, igreja viva, ir até eles e anunciar. Porque enquanto nós estivermos entre as quatro paredes, o cemitério espiritual vai continuar cheio. E a cada dia mais pessoas morrem. Versículo 19 diz assim, até para responder a pergunta do nosso irmão Marcos. Os quais, falando dos gentios, havendo perdido todo o sentimento, toda a sensibilidade, se entregaram à dissolução. Dissolução aqui fala de relacionamentos líquidos. Fala de algo que dissolve. De intrigas, discussões, pessoas que não conseguem mais se relacionar profundamente, né? E que são levadas a práticas pecaminosas isoladas. Porque essas pessoas que bebem, que se drogam, têm amigos que estão perto, mas geralmente elas fazem isso sozinhas. Aqui que eu queria chegar, para com avidez. Avidez é fome. Para que com muita fome, algo que causa nelas assim uma vontade louca, para com muita fome, com muita avidez, com voracidade, cometerem toda a impureza. A fome deles, espiritualmente falando, é como a fome de um porco. Quem aqui já foi da roça? Eu, quando era criança na roça, eu via lá no sítio que meu avô tomava conta, quando eles alimentavam os porcos. Jogava a lavagem dentro lá da manjedoura do porco, né? Vamos chamar assim, como é que dá o nome daquilo. O porco vinha na lama, desesperado, metia a cabeça dentro da lavagem e começava a comer como se aquela fosse a última comida do planeta. Lavagem. Sabe o que o porco nos ensina nessa colocação, nesse exemplo que eu estou contando? Avidez. Essas pessoas comem pecado como se não houvesse amanhã. Versículo 20. Mas vós, igreja, não aprendestes assim com Cristo. Não foi isso que Cristo ensinou para vocês. Não foi isso que Cristo ensinou para vocês. Versículo 21. Se, outra condição, ó. Se é que o tendes ouvido. Olha o que Paulo está falando para a igreja de Corinto. Se é que o tendes ouvido. E nele fostes ensinado. Olha Paulo, irmão Rodrigo, falando para a igreja. Paulo não tinha papo na língua, não. Não é por estar na igreja que para Paulo que era convertido, não. Se é que o tendes ouvido e nele, dentro dele, fosse ensinado. Como está a verdade em Jesus. E essa está a verdade em Jesus está falando de ortodoxia, crença correta em Cristo, como vocês aprenderam diretamente dos apóstolos. Se eles que aprenderam dos apóstolos erraram, imagine nós que estamos a 2000 anos de diferença deles. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo para nos orientar e da escola dominical para instruir. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Ou seja, joga o velho homem fora. Se dispa do velho homem, tira a roupa do velho homem. Por quê? Porque ele se corrompe, que apodrece. Através de quê? Como diz a lição aí no versículo 22, da texto de referência. Pelas concupiscências do engano, pelos desejos do engano, desejos desenfreados. E aqui vale uma observação para a gente seguir na nossa aula. Quem vive por desejos acaba enganado. Seus desejos são os seus maiores enganadores. Não é porque você deseja que é bom, não, hein? Existem os bons desejos e os maus desejos. E quem vai discernir isso, pastor Pablo? A palavra de Deus. É ela que discerne o bem do mal, o bom do mal, o certo do errado e assim por diante. Muito bem. Estamos falando aqui nessa manhã sobre caráter cristão, né? Sobre caráter. E eu perguntei para a igreja e reforço a pergunta. E eu vou responder. O que é caráter? Todos têm caráter? Primeiro, deixa eu falar uma coisa para você. Segundo o dicionário, caráter é formação moral. E quando falamos de moral, filosoficamente falamos do senso de certo e errado. Então é a forma, o caráter é a forma
que limita você dentro do certo e do errado. Muito bem. Honestidade. Também define o dicionário caráter como o conjunto de qualidades, e aí vem a questão que eu quero frisar, boas ou ruins, que distinguem uma pessoa ou povo. Posso dizer que caráter é o traço distintivo. É aquilo que você apresenta às pessoas e as pessoas veem quem você é. Quando um policial se apresenta para um civil, ele tem que mostrar o quê pela lei? Um distintivo, que mostra que ele não é civil, que ele é uma autoridade, que ele não é um simples civil, é porque tem a polícia civil que é civil, mas que ele é uma autoridade. Então o distintivo serve para distinguir, assim como o caráter serve para distinguir quem é você. Perguntei, todos têm caráter? Tem. Existe o bom caráter e o mau caráter. Existe o bom distintivo e o mau distintivo. E eu friso para você que está nos vendo e a igreja, observa os distintivos que as pessoas te apresentam no comportamento. Porque você discerne quem é pela forma como ela age, não pelas palavras que ela diz. Então, caráter é o distintivo. Agora, se ele é bom ou ruim, é uma determinação que a palavra de Deus vai mostrar para você. Por isso, irmãos, você vê que toda hora eu estou falando da palavra de Deus, ela é a bússola, é o manual. Não dá para viver e discernir ser humano sem ela. Muito bem. Seguindo, caráter também indica índole. Quando a gente fala que a pessoa tem uma má índole, uma boa índole, estamos falando que ela tem um bom ou mau caráter. Personalidade, temperamento. Então, caráter é aquilo que define quem é você. E aí eu pego esse gancho e volto para a nossa aula. E mostro que o objetivo do discipulado cristão é formar o caráter de Cristo nas pessoas. Não é você viver baseado no seu certo ou no seu errado. Que hoje em dia é algo relativo para as pessoas. Hoje em dia, e de fato é relativo. Porém, nós cristãos objetivamos viver o caráter de Cristo. Esse caráter de Cristo, ensinado pela palavra de Deus, ele é absoluto. Por quê? Hebreus 3,8 diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. É um caráter eterno, meus irmãos. Aleluia. É um caráter eterno. Então, nós estamos aqui para ser o que Jesus foi, o que ele é e o que ele será. Esse é o nosso objetivo como discípulos. Pois o próprio Senhor disse, basta ao discípulo ser como seu mestre. Aleluia. Como o mundo vai saber que Deus enviou a Cristo? Quando nós nos amarmos a nós mesmos. Quando nós tivermos o caráter dele. E o que falta nos dias de hoje? Qual é a necessidade dos dias de hoje para o povo evangélico? Não vou nem dizer povo cristão, porque a igreja de Cristo é imaculada, a igreja de Cristo é intacta. Mas o povo evangélico não. O que falta no povo evangélico? Pessoas de caráter. Principalmente pessoas compromissadas com a verdade, que não escondem o que a Bíblia ensina, a seu bel prazer. Então, seguindo a nossa aula, definimos aqui o que é caráter, agora vamos abordar a nossa lição. Né? A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos, né? E o primeiro tópico é o caráter do discípulo de Cristo. O segundo tópico, um caráter semelhante ao de Cristo. E terceiro tópico, a formação do caráter cristão. Muito bem. Dentro da nossa introdução, deixa eu destacar aqui algum texto que eu separei. Nessa lição, veremos que o caráter do discípulo deve refletir. Reflexão é um fenômeno óptico que a luz bate no espelho e volta em direção ao olho que observa. Peraí, pastor Paulo, mas isso aí é física. O que isso tem a ver? Tudo. Porque se a luz que vem de Deus bate na sua palavra ou na minha vida, que contém a palavra de Deus, ela tem que refletir ao olho de quem vê a imagem de Cristo. Isso aqui foi muito profundo. Não tem que refletir a imagem do irmão Rodrigo, da irmã Sandra, da irmã Viviane, do irmão Pablo, não. Bati no microfone. Tem que refletir a glória de Cristo. É como diz a palavra de Deus em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, se não me falha a memória, versículo 14, é o bom cheiro de Cristo. É o perfume de Cristo. Refletir o cheiro dele, a essência dele, o caráter dele. Como diz aqui, refletir a essência dos ensinamentos de Jesus. Então, o objetivo do discipulado é gerar no discípulo de Cristo essa fragrância do poder de Deus.
do Evangelho, vou colocar uma expressão mais teológica, do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O caráter de Cristo. O perfume é o caráter dele. Estava comentando com minha esposa esses dias em casa, eu tenho o costume de trabalhar em identidade olfativa. O que é isso, pastor Pablo? Eu só uso um perfume por vez, eu não uso vários. Por quê? Porque aonde eu chego, as pessoas sabem que aquele cheiro é meu. Se aquele perfume estiver no ambiente, minha esposa sabe que eu estou ali. Ou de repente alguém tem perfume igual ao meu. Né? Porque aquele perfume é a minha identidade olfativa. O Evangelho é a identidade olfativa de Cristo, do caráter de Cristo. Quando se vive o Evangelho, as pessoas sabem que Jesus está no lugar, sabem que Ele está no ambiente, sabem que Ele está presente na vida daquela pessoa. Quando a gente mistura muito perfume, conceitos, práticas, religiosidade, o cheiro fica nebuloso, confuso. Tem gente, meus irmãos, que quando chega no lugar, ele é o cheiro do pregador A, do pregador B, do líder tal, mas ele não tem o cheiro de Cristo. O vizinho não sente o cheiro de Cristo. O vizinho, quando descobre que ele é crente, e eu nem sabia que ele era da igreja. Isso é algo que acontece, meus irmãos. Isso acontece. Vamos nos perfumar de Cristo hoje? Vamos? Amém. Vamos passar o perfume de Cristo? Vamos aprender o Evangelho, que é o poder de Deus para libertação, salvação de todo aquele que crê. Para de passar boticário espiritual. Passa de passar. Não é nem propaganda de marca, não. Para de passar marcas terrestres. Passe o bom perfume de Cristo. Se banhe dele. Pode falar. É uma experiência. Calma. Nós estamos falando sobre exalar o perfume de Cristo, né, através do nosso caráter, mostrando as nossas atitudes. E eu vivi uma experiência essa semana passada lá no trabalho, com uma moradora. Toda vez que ela passava pela portaria, a mulher reclamando de tudo e de todos. Aí ela ousou fazer uma festa lá, e o público que estava chegando, nós olhávamos assim e falávamos, esse povo é crente, é festa de quem? Aí a menina falou, da fulana. Eu nem sabia que aquela mulher é crente, aquela mulher é insuportável. Olha só. E por outro lado, vem uma criança, eu acho que aquela criança tinha uns 3 aninhos com uma família. Quando aquela criança passa para a portaria e ela brinca ali com a menina, e a criança de 3 anos olha para a mamãe e falou, posso orar por ela? Olha aqui, gente. Aí a mãe do garotinho falou, deixa ele te orar. Aí ela ficou olhando para ele, aí a mãe falou assim, abaixa a cabeça. Aí quando ela abaixou a cabeça, ele só botou a mãozinha na cabeça dela e falou, amém. Uma criança de 3 anos mostrando o caráter que uma pessoa adulta, que era para mostrar, estava fazendo totalmente ao contrário. Tem um aspecto na Bíblia, meus irmãos, talvez quem vai nos ouvir possa discordar, mas existe uma coisa na Bíblia, textos que apontam a ironia de Deus. Deus, não um tom pejorativo, tá? Deus, ele tem bom humor. E a ironia faz parte do humor de Deus. Quando Deus ele é colocado em situações em que ele é desafiado, Deus é irônico. Ele coloca situações que para mostrar o poder dele. E essa experiência que a nossa irmã Viviane contou aqui é um exemplo da ironia divina, em que uma pessoa adulta, consciente, conhecedora, não exala o cheiro, mas um pequeno frasco. Aleluia. Uma amostra grátis, vou colocar esse exemplo aqui, uma amostra grátis, uma criança, quando abriu a sua boca, abriu a sua vida, exalou um perfume que fez com que quem falava mal baixasse a cabeça, se prostrasse diante dele. E a criança nem orou, só disse amém. Para quem não sabe, amém significa assim seja. Então, olha a ironia divina. Deus é muito maravilhoso. Seguida nossa aula. Tópico 1. O caráter do discípulo de Cristo. O caráter transformado do discípulo de Cristo é fruto de um processo contínuo de renovação espiritual, pela ação do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Então, quais são os agentes dessa renovação espiritual? Palavra e Espírito Santo. Pergunto para a igreja, como se obtém a palavra? Estudando. E como se obtém o Espírito Santo? Orando. Orando. E vivendo a palavra de Deus. Então, o caráter para ser transformado, ele é um processo gradual. É como esquentar ferro. O ferro, quando você põe no fogo, ele não amolece rápido. Precisa chegar a uma temperatura certa para que o ferro entre em processo de liquefação. Quem entende de química, né, sabe muito bem disso, que a matéria tem pontos de transformação. Ponto de fusão, de ebulição, liquefação. Então, para o ferro começar a derreter, tem uma temperatura exata.
Assim como o caráter humano, existe uma temperatura espiritual certa, vamos colocar assim, para que o caráter derreta. E só duas coisas fazem o negócio esquentar para o caráter derreter. É a palavra de Deus, que é o combustível, e o Espírito Santo, que é o fogo consumidor. Aleluia. Então precisamos disso. Para ter o caráter transformado, precisamos da palavra de Deus e do Espírito Santo. Subtópico 1.1. A história de Raabe. Aqui nós vamos falar de algumas pessoas do Antigo Testamento que tiveram a sua vida transformada, o seu caráter transformado. Ou seja, a sua noção de certo e errado, a sua forma de certo e errado foi trocada pela forma divina, que é a sua palavra. A primeira delas foi Raabe. Para quem conhece, Raabe, ela foi uma prostituta em Jericó, na cidade de Jericó. Né? Uma dama de companhia, né? Uma menina do job, como a gente diz nos dias de hoje. Né? A casa dela era uma boate, era um lugar de encontro. E a casa dela ficava no muro da cidade. Então é um lugar frequentado por visitantes, estrangeiros. É literalmente a casa da mãe Joana. Só que Raabe ficou sabendo, através dos visitantes de outros países que iam lá, os comerciantes, os beduínos, que iam para vender e comercializar em Jericó, ela ficou sabendo que um povo saiu do Egito. Aleluia. E esse povo tinha na frente um Deus que abriu o mar vermelho. Aleluia. Arrepiado. E esse Deus estava vindo com um rolo compressor. E Jericó estava no caminho deles. Raabe, ouvindo essas palavras, ela toma uma decisão. Diz a lição: Raabe é um exemplo claro de que Deus transforma o caráter do ser humano. Ela creu, ela ouviu sobre os feitos de Deus, do Deus de Israel, creu e experimentou uma profunda transformação. Essa profunda transformação só foi possível depois que ela creu. Ela ouviu e creu. Isso não diz nada para você, não? As pessoas que estão lá fora mortas, como foi citado aqui pelo irmão Marcos no início, elas precisam ouvir para crer. Como ouvirão se nunca ouviram falar? E como falarão, como pregarão se não forem enviados? Tem que se falar. O caráter se transforma pelo ouvir a palavra de Deus. E Raabe toma uma decisão. E aqui acontece uma diferença muito grande entre o era, porque ela era uma prostituta, e hoje ela não é mais. Hoje que eu digo no contexto daquela época. Esse era mudando para o é uma mudança de natureza. Mudança de essência. Mudança de essência. Ou seja, uma mudança dentro do caráter íntimo dela. Deus, através da sua palavra, trocou a forma dela. E de uma prostituta, Deus a transformou numa mãe de família. Porque Ruth é a mãe de Boaz, que gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou o rei Davi. Ela faz parte da linhagem do Messias. Seguindo, nosso tempo é curto. 1.2. Jacó teve o caráter transformado. Jacó, para todos que conhecem, foi alguém que pautou a sua vida numa mentira. Como assim? Ele buscou, através do engano e da mentira, obter a bênção de Deus. Ele tentou, junto com a sua mãe, ajudar Deus. Só que quando o nosso caráter, a nossa forma moral está quebrada, em que a gente começa a achar que o certo é errado e o errado é certo, Deus precisa, através do seu Espírito Santo, arrancar essa forma. E como ele arranca isso? Através das tribulações. Agora doeu. É através da tribulação que ele arranca a forma velha e coloca uma forma nova. O que isso quer dizer, pastor Paulo? Quer dizer que vai doer. Jacó foi impactado pela troca de forma. E qual foi o resultado? Todo mundo que lê a Bíblia sabe. Jacó não andava mais da mesma forma. Jacó teve a sua juntura da coxa deslocada e a partir daí ele começou a mancar. O que isso quer dizer? Quem luta com Deus não volta igual, não volta do mesmo jeito. Deus não deslocou a coxa de Jacó. Deus trocou a forma moral dele. E de Jacó passou a se chamar Israel. Príncipe que luta com Deus. Amém? Então ele teve o caráter transformado. 1.3. O caráter inquestionável de Ruth. Para os irmãos que conhecem, Ruth era uma moabita, uma estrangeira, que se casa com um israelita, filho de Noemi. Este filho morre depois de seu pai e Ruth fica viúva, juntamente com a sua outra concunhada. E Ruth toma uma decisão de ficar com a sua sogra e não voltar para sua terra, para os seus deuses, para a sua família. Ruth, na decisão de não voltar, diz uma frase muito emblemática. Ela diz: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus.
Isso são palavras de conversão. Ela está dizendo que agora a sua forma moral, Noemi, vai ser a minha forma moral. E qual é a nossa forma moral? O nosso Deus. A sua palavra. Então, a partir de hoje, ela dizia nas suas palavras: eu decidi andar com você. Isso, minhas irmãs e meus irmãos, é um exemplo de discipulado entre nora e sogra. É um discipulado que substituiu para Ruth o que a mãe dela deveria fazer com ela, se a mãe dela conhecesse o Senhor. É um discipulado familiar, em que uma mãe ensina uma filha. E era assim que Noemi via Ruth, era assim que Ruth via Noemi. Mãe e filha, filho e mãe. Então, Ruth toma decisão. E o que mudou a vida de Ruth? Todo o conhecimento que ela adquiriu através do relacionamento dela com a sogra, com a família da sogra. Por isso, meus irmãos, precisamos ter um caráter correto. Precisamos ser ortopráticos. Precisamos ter uma vida correta, de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque quem não lê a Bíblia vai ler através da nossa vida. Noemi mudou a vida de Ruth através do comportamento. Noemi errou e muito, mas Noemi priorizou fazer a vontade de Deus e se voltar para Deus. E isso impactou o coração de Ruth. Seguindo para o nosso próximo tópico, nós vamos falar no tópico 2 agora, sobre um caráter semelhante ao de Cristo. Agora vamos falar de personagens do Novo Testamento, que tiveram as suas vidas, o seu caráter, a sua forma trocada pela forma de Cristo. O primeiro deles foi Zaqueu, o chefe dos publicanos. Deixa eu frisar uma coisa aqui para os irmãos. Zaqueu não era só publicano. Zaqueu não era só pecador na visão dos judeus. Zaqueu era chefe dos pecadores. Era quem mandava e desmandava. Era o homem do esquema. Ele ficou curioso para conhecer Jesus. E tudo começa com curiosidade. Sabe o que levou Zaqueu a conhecer Jesus? A curiosidade. Sabe por que muita gente não conhece Jesus? Porque falta curiosidade. E interessante que ele, por ser de baixa estatura, sobe num sicômoro, uma figueira brava. Uma figueira espinhosa. Ele se esforça para ver quem é Jesus. E o mais interessante é que a curiosidade, o esforço, levou Jesus a passar por ali e olhar para cima. Jesus viu Zaqueu. Sabe o que chama a atenção de Deus? Interesse e esforço. Se Zaqueu não se interessa, não se esforça, Jesus não olhava para cima. Por quê? Porque ele não subiria na árvore. Ele não enfrentaria dificuldade para encontrar Jesus. Então Zaqueu teve o caráter transformado porque ele teve interesse e buscou conhecer, experimentar quem é Jesus. E aí Jesus disse para ele: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém, me é conveniente. Eu escolhi dormir na sua casa. Vou passar a noite na sua casa. Olha que coisa gloriosa. É por isso que Zaqueu recebeu Jesus gostoso. Jesus vai dormir na minha casa. Eu até alguns minutos atrás só queria conhecê-lo, de curiosidade. Ele escolheu dormir na minha casa. Já recebeu Jesus na sua casa? Já recebeu Jesus e a comitiva dele? Era conveniente, porque Jesus queria alcançar o coração de Zaqueu e tirar a forma corrupta e colocar o evangelho. 2.2. A samaritana encontrou o Cristo. Outro exemplo do Novo Testamento é a mulher samaritana. Alguém que também tinha necessidade. Só que essa Jesus não olhou para ela. Jesus ficou sentado esperando por ela. Diz o texto que era necessário passar por ali. Não era só uma necessidade de caminho, mas uma necessidade de Cristo alcançar aquela mulher. E aquela mulher impactada, o caráter daquela mulher mudado, levou uma cidade inteira a procurar Jesus. Ela passou por uma mudança profunda. Ela foi de rejeitada a evangelista. Olha o que o poder do evangelho é capaz de fazer. Uma mulher rejeitada pela sociedade virar uma evangelista. Alguém que apontou para a cidade que tinha achado o Messias, que achou Cristo. Olha que coisa profunda. Por ter crido no Senhor. Olha o que é capaz de fazer uma pessoa quando ela tem a forma mudada, o caráter mudado. E você pensa que as pessoas foram porque ela estava falando? Não. Foi porque ela teve coragem de dizer: eu era. Ele disse tudo que eu faço. Ele disse tudo que eu fazia. Porventura não é esse o Cristo? E as pessoas depois disseram: mulher, não foi porque você falou, não. Agora nós sabemos porque nós experimentamos. Como Jesus é maravilhoso. Tem gente passando fome espiritual e não sabe como Jesus é maravilhoso. Como Jesus como na expressão de Zaqueu, é gostoso. Como Jesus é algo que traz um paladar, uma sensação, um odor completamente inexplicável. Só Jesus pode fazer isso. 2.3.
de Saulo de Tarso, apóstolo Paulo. A terceira pessoa, aqui, é alguém que teve uma experiência, um religioso. E um religioso ferrenho. Um religioso praticante, mas ignorante com relação à exatidão das Escrituras. E olha, estamos falando de Paulo. Foi um encontro com Cristo que trocou a forma moral dele. E que de um perseguidor o transforma num perseguido. De um fariseu fanático o transforma num apóstolo dedicado. O que isso nos mostra, pastor Pablo? Nos mostra nessas três pessoas, nesses três exemplos, o que Cristo é capaz de fazer com alguém que quer experimentá-lo, com alguém que quer sentir o seu cheiro, o seu sabor, ter contato com a sua experiência. Eu quero convidar você que está nos vendo a fazer essa experiência. Experimenta Cristo. Experimenta Cristo, de verdade. Não estou dizendo para você experimentar uma igreja, não. Experimenta Cristo. Experimenta o Cristo da Bíblia Sagrada. Mas, pastor, eu não conheço. Te convidamos a vir aqui na nossa EBD Esperança e aprender a palavra de Deus para você experimentar Cristo e você ver, por própria experiência, quem é Jesus e o que Ele pode fazer com você e através de você. A gente aprende com isso que o pecado, ele macula a adoração. O pecado, ele mancha a adoração. Por isso que o exemplo da mulher samaritana, ela não conseguia ter vida em Deus. E essas pessoas que nós falamos no início não conseguem ter vida em Deus. Por quê? Porque o pecado manchou a adoração delas. O pecado visualmente mancha, mas na questão do odor, ele faz feder. Transforma a adoração em algo fétido, em algo desagradável. Tópico 3, e aqui a gente vai encerrar. A formação do caráter. Diz a lição, o caráter do discípulo de Cristo é tecido, e aqui eu quero usar essa palavra, eu acho interessante, porque o caráter é como pano, é como tecido. Ele é entretecido, ele é produzido na mistura de fibras. E aqui quando eu falo de fibra, eu falo de fibra moral. O nosso caráter ele é construído como pano. Tanto que quando a gente vai para Apocalipse e vê a figura das vestes brancas, está falando de caráter branqueado, caráter. Veste é símbolo de caráter. Muito bem. Então, o caráter do discípulo de Cristo é tecido após o novo nascimento, de modo paciente, não é imediatista, principalmente para quem vem do mundo do vício, que é tudo para ontem, é algo paciente, né? Com fios, que fios tecem o caráter? Fios de submissão e doutrina, além de princípios práticos. O que vai nos forjar, que vai tecer o nosso tecido do caráter? Submissão e doutrina. E aqui é ensinamento. Nós estamos aqui tecendo nosso caráter em Cristo, colocando esses fios para que a nossa veste fique nova. E não seja uma veste rasgada, uma veste com ruptura. Precisamos tecer o tecido do nosso caráter nele, nos fios da submissão e da obediência. Submissão é algo que exige conhecimento, exige entendimento. Obediência é o que se espera dos filhos, exige sua prática, sem que você entenda. Porque muitas das vezes você vai entender e vai ter que obedecer, outras vezes não. E você tem que escolher entre obedecer e desobedecer. Muito bem. 3.1. Deus muda o nosso caráter. De acordo com a Bíblia, Deus muda e aperfeiçoa o caráter de quem a Ele se submete. Né? Alguém que se bota debaixo da disciplina de Deus. Porque no discipulado, a primeira disciplina que a gente aprende é a submissão. E a obediência. O cara que se mete a Ele, trabalhando valores e prioridades. E aqui quando a gente fala de prioridade, a gente fala de agenda. A agenda que é a prioridade é a dele, não a nossa. Deus tem o poder de mudar nosso caráter. Basta fazermos o quê? Nos aproximar. E se aproximar fala de buscá-lo. É como diz a expressão lá do Salmo 24, versículo 6. Buscar a sua face. Buscar o seu rosto. Buscar estar de frente para ele. Um exemplo disso. Tem alguém que você ama muito, que você não vê há muito tempo? Tem. Qual o desejo que você tem agora diante dessa pessoa? Né? Ver o rosto dela? Tem gente que não vê Deus há muito tempo. E precisa buscar a face dele. Olhar ele cara a cara, face a face. 3.2. O discípulo de Cristo tem seu caráter moldado na obediência. Qual é a forma que Deus usa para moldar a nossa forma, que é o nosso caráter? Toda forma tem uma forma. Nada que hoje é uma forma foi feito de algo aleatório. Quem trabalha com artesanato sabe que quando a gente trabalha com, por exemplo, com borracha, né? Esqueci o nome agora do termo que usa a borracha. Que usa látex.
essa é a palavra certa, para você fazer uma forma de látex, você precisa fazer uma forma de gesso ou com algum material resistente, para que quando você derramar o látex, ele não espalhe e abra. Algo sólido. Aonde a nossa forma é formada? Na obediência. Muitos acham que é impossível mudar o caráter de alguém, mas Deus transforma o caráter de quem se volta para Ele. Meus irmãos, o Deus que eu sirvo, que você serve, foi capaz de mudar a natureza da água. Ele transformou água em vinho. Ele transformou água em vinho. Não é suco aguado de uva, não, vinho. Se ele pôde mudar a natureza da água, não pode mudar o seu caráter? Não pode mudar o meu caráter? Por que é difícil mudar o caráter de alguém? Porque para mudar o caráter é igual ferro, tem que se derreter. E só tem uma pessoa que consegue derreter o caráter humano. Derreter e desconstruir todas as concepções erradas que você tem. Aleluia. Você estava preparado não, tá, irmãos? É espontâneo. Sabe quem é a única pessoa que pode derreter seus argumentos, derreter seu caráter, seu mau caráter, derreter as suas armaduras? É o Espírito Santo. É Deus na pessoa do Espírito Santo, que vai consumir, derreter o teu caráter e fazer dele uma nova forma, um novo caráter. 3.3. Em Cristo, não é na igreja, é em Cristo, temos um novo modo de pensar. E aqui começa o resultado da mudança de caráter, a metanoia. A metanoia, ela gera mudança de caráter. Eu só mudo o caráter quando eu mudo a minha forma de pensar. Quem pensa igual pensava no mundo, jamais vai mudar o seu comportamento. Se eu entrei para a igreja e continuo achando que pegar as coisas dos outros é normal, que fazer gato de luz é normal, que eu roubar o troco na padaria ou no mercado é normal, vivendo práticas antigas, a minha forma não mudou. Então eu não mudei a forma de pensar, não estou em Cristo. Pastor, isso é muito forte. É evangelho. É fogo de Deus para derreter o seu mau caráter e fazer de você uma nova criatura. É metanoia. Primeiro tem que mudar aqui, ó, mudança de pensamento. Muda a sua forma de pensar. Para de achar que você mudou de religião. Você mudou de vida. Você mudou de caráter. Você mudou a sua essência. Você não trocou de religião. Deixou a religião A para a religião B, não. Isso é conversão só no dicionário. Mas na palavra de Deus, conversão é mudança de comportamento. Ela é fruto de metanoia, de arrependimento, mudança de pensamento. Leva lá para a irmã Sandra. Eu sempre tive essa maneira assim de pensar no nosso caráter, nossa dignidade. Quando eu vim morar aqui, eu falei com o Henrique, vamos pagar tudo, não vamos ficar submisso a ninguém. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, aleluia, minha luz é paga, minha água é paga, meu gás é pago. E eu fico vendo que está falando com a missionária, e é tudo baratinho. O gás é 40 e pouco, a luz 90, sabe? Que eu falei assim, eu boto a mão aí no relógio, eu posso usar ar-condicionado, ventilador, e tudo assim, entendeu? De acordo com aquilo que pode pagar. Esse dia eu fui na farmácia pegar o remédio, na farmácia popular. Quando eu estava saindo assim para vir para pagar, né, para o caixa, eu olhei para o chão, R$50, novinho. Meu Deus. Aí eu falei, caramba, fui sorteada. Nessa eu peguei o dinheiro, mas olha, ali fiquei assim, pessoal nas filas para pagar, né? E eu falei assim, meu Deus, deve ser de alguém, não é possível esse dinheiro. Alguém deixou cair. Será que é de alguém aqui que está na fila? Olha, eu fiquei assim olhando, parei. Aí tinha um senhor com uma nota de 50 assim na mão, né? Para pagar lá com o objeto dele para pagar. Aí eu fui a ele e falei assim, por um acaso o senhor só tem essa nota de 50? Aí ele falou assim, não, eu tenho uma outra. Quando ele botou a mão no bolso, cadê a nota de 50? Ai, Jesus. A nota tinha caído. Eu falei assim, essa aqui, ó, achei agora ali, ó. E entreguei para ele. Aí um outro senhor falou assim, ainda existe pessoas honestas nesse mundo. E eu vim sair, falei, glória a Deus. Pessoas de bom caráter. Irmão, deixa eu fazer uma coisa aqui para vocês. Pegando o gancho no que a irmã Sandra falou. Irmãos, esse tipo de caráter aí é o que se espera do ser humano, tá? O caráter de Cristo é mais além do que isso. Mas Cristo também, transformando a nossa forma de caráter igual a dele, muda também o caráter natural. O que a irmã fez foi algo que glorificou a Deus, mas algo normal, que todos nós deveríamos ter, como seres humanos. Respeitar o próximo, devolver o que é do outro, fazer o que é correto, moral, ter um bom caráter. Mas Cristo, quando nos transforma, também nos leva a ter o caráter natural mudado, para sermos pessoas à sua imagem, à sua semelhança. Para a gente encerrar a nossa conclusão,
Diz assim: quando uma pessoa passa pela experiência do novo nascimento, ocorre uma profunda transformação em seu interior, demonstrada por um novo modo de pensar e agir. Pensar, arrependimento. Agir, conversão. Então, quando nós somos transformados, a gente não pensa da mesma maneira que pensávamos e não agimos da mesma maneira que agíamos. Volto a dizer, igreja, se nós pensamos igual pensávamos no passado e agimos como agimos no passado, temos que repensar a nossa conversão. De repente ela foi só uma correção de dicionário, uma conversão de dicionário, não foi uma conversão bíblica. Lá no dicionário está dizendo, conversão é mudança de religião. Mas a Bíblia diz que conversão é mudança de atitude, modo de agir. Amém? Que Deus possa abençoar você, os irmãos. Quero te convidar a estar conosco aqui na Escola Dominical, na EBD Esperança, todo domingo às 9 horas da manhã. Nós estamos aqui reunidos para aprender a palavra de Deus. E você que viu esse vídeo, vem participar aqui conosco presencialmente. Venha desfrutar desse poder que está sendo manifesto aqui na nossa congregação. Nós estamos sentindo a presença de Deus. Venha aqui sentir também, ter um contato com a palavra de Deus, porque aqui nós vamos buscar mostrar para você a verdade do Evangelho. Sem máscara, sem manipulação. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém? Em nome de Jesus. Assista esse e outros conteúdos na íntegra aqui no nosso canal da EBD Esperança. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum dos conteúdos que virão por aqui. E quando você clicar em gostei, vai aparecer embaixo um botão hypar. Clique no botão hypar e nos ajuda bastante com a divulgação desse conteúdo para alcançar outras vidas que precisam ouvir essa mensagem. Bem-vindos ao canal EBD Esperança.